A ideia da existência de uma meritocracia é totalmente nociva para a sociedade, trazendo como princípio a ideia de que todos poderiam prosperar somente com sua capacidade, sem a necessidade de ajuda da sociedade, anulando totalmente o quesito histórico e principalmente as consequências dele. Como, por exemplo, a região nordeste do Brasil, na qual se concentra boa parte da pobreza. Foi uma região que recebeu muitos escravos na época colonial e foi muito extorquida, trazendo efeitos a longo prazo. A desigualdade social predominante nessa região impossibilita o crescimento, não por falta de esforço e sim por falta de oportunidades. Exatamente por esse motivo, a existência do êxodo nordestino ou migração nordestina é tão comum. Boa parte dos nordestinos costumam vir para São Paulo como uma tentativa de resistência e crescimento. Uma forma de igualar e trazer equidade para as pessoas que vivem em situação de risco são políticas públicas de qualidade. Mas afinal, o que são políticas públicas e como elas funcionam? São conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Há 4 tipos de políticas públicas. A primeira que será falada será a política pública distributiva, no qual sua principal função é distribuir certos serviços ou bens ou quantia para apenas uma parcela da população. Um exemplo seria o direcionamento de dinheiro público para áreas que sofrem com enchentes. Na educação, um exemplo seriam as cotas. Políticas públicas e redistributivas. Bom, tem como a principal função, assim como o nome já diz, redistribuir os bens, serviços ou recursos para uma parcela da população. Sendo assim, ele acaba retirando do orçamento de todos, ele retira uma parte do dinheiro do orçamento das pessoas. Um exemplo disso seria o sistema previdenciário, como a política de financiamento educacional. Políticas públicas regulatórias. Essas medidas estabelecem regras para padrões de comportamento. São bastante conhecidas, pois estão à forma de leis. Um exemplo muito comum são as regulações do trânsito. Na educação, podemos citar a lei que organiza a área, como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. As políticas públicas constitutivas. Elas que dizem como, por quem e quando as políticas públicas podem ser criadas. O conceito pode parecer obscuro, mas a distribuição de responsabilidade entre municípios, estados e governo federal que atingem a vida de todos. Na educação, por exemplo, municípios são responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental 1, os estados pelo ensino fundamental 2 e ensino médio e o governo federal pela educação superior.